E a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, definiu o reajuste da tarifa de energia elétrica no Paraná. O índice médio proposto à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, é de 24,86%. E daqui a um ano, um novo aumento deverá ser aplicado. O pedido foi encaminhado à agência e deve ser aprovado, já que no último dia 24, a própria ANEEL já havia autorizado um aumento médio de 35% na conta de luz dos consumidores paranaenses. Os novos valores serão aplicados a partir da autorização da ANEEL para os 393 municípios do Paraná. E o atleta de karatê araucariense, Rogério Emerick, conversou com a nossa repórter Mônica Seulin sobre a sua trajetória e seus títulos conquistados. Acompanhe. Hoje nós estamos aqui com o Rogério Emerick, que é um dos grandes destaques do karatê de Araucária e que inclusive tem conquistado uma boa visibilidade a nível nacional. Rogério, você participou recentemente de 2 campeonatos bem importantes de karatê, né? Justamente, foi o Pan-Americano Sênior, que foi realizado em Lima, no Peru, praticamente no finalzinho de maio, e já em seguida, 3 semanas depois, o Mundial Universitário, que foi realizado em Montenegro. E no Pan-Americano, a equipe brasileira que você fez parte se destacou bastante. Justamente, a gente teve uma batalha, digamos assim, bem intensa e, graças a Deus, conseguimos se sagrar campeões, né? Já no Mundial Universitário, a gente também conseguiu um resultado inédito para a categoria por equipes, que fomos bronze, né? Primeira medalha inédita para o Brasil, né? Nesse tipo de modalidade por equipe, né? E você que faz parte da seleção, percebe que o Brasil está realmente em um bom momento do karatê? Principalmente na última gestão da nossa Confederação Brasileira, que seriam 2 anos agora de mandato, que eles conseguiram investir muito mais na questão do atleta, um apoio muito maior. E o Brasil tem sagrado-se campeão geral, tanto no Pan-Americano anterior como no Pan-Americano deste ano. E conseguimos resultados assim expressivos de forma assim inédita em apenas 2 anos de gestão. Então acredito que o karatê do Brasil está praticamente numa ascensão muito positiva, né? E o seu desempenho individual no Campeonato Pan-Americano também foi uma coisa que te surpreendeu? Justamente, o Pan-Americano é uma medalha individual que para mim está engasgado, já venho competindo há um certo tempo. E nesse último Pan-Americano lá em Lima eu venci praticamente 3 lutas, cheguei na semifinal, perdi para o atleta venezuelano, que é o atual campeão dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Já tinha vencido ele no Sul-Americano do ano anterior, só que infelizmente na semifinal ele se sagrou um pouquinho mais inteligente, venceu por 4-3, digamos que a luta foi bem acirrada. Como eu perdi para o atleta que foi finalista, eu tive a oportunidade de disputar o bronze, aí infelizmente também não tive um empenho muito bom contra o atleta da República Dominicana. E nesse caso fiquei em 5º lugar no individual, né? Bom, mas eram muitos competidores e só o fato de você entrar para competir com gente que é um destaque internacional tão grande, para você já imagino que signifique bastante. Justamente, a gente costuma dizer que todo campeonato a nível sul-americano, pan-americano, mundial, normalmente é o melhor atleta do país naquela categoria. Então, cada luta, na verdade, é uma final, né? Justamente o empenho, a dedicação, o foco na categoria, no dia da competição, a pressão é muito grande. Então, às vezes, detalhes que fazem a grande diferença entre você trazer um resultado positivo ou, às vezes, só ficar com a experiência, né? Infelizmente. Então, nessas competições que você tem participado aí, não existe luta fácil? Praticamente nenhuma. Toda luta é praticamente que a gente diz que é uma guerra, né? Cada rodada você não pode vacilar nem por um segundo. Às vezes a luta está se encaminhando por um final tranquilo, de repente tudo pode virar. O karatê tem dessas surpresas, né? E isso eu imagino que seja uma coisa que te motiva a continuar no esporte. Digamos assim, eu já não vejo minha vida mais sem o karatê. Esses momentos assim de competição, a gente tem, né, a batalha diária, treinamento, dieta, toda aquela parte nutricional, questão psicológica, e quando você entra numa competição e tem esses momentos assim que ficam marcantes para toda a sua vida, assim, é algo que eu posso dizer que assim, vicia, sabe? Você cada vez quer buscar algo mais e quer buscar, digamos assim, provar para você mesmo que você pode buscar um resultado mais expressivo. É só questão de confiança e trabalho duro, né? E como que você entrou no karatê? Hoje você faz parte da seleção brasileira, mas como que começou essa história? Bom, eu tinha praticamente 16 para 17 anos a convite de um amigo que a gente sempre, né, gostou de questões assim, de artes marciais, assim. E começou assim, a princípio, por uma brincadeira, vamos praticar pela defesa pessoal. E aí a gente começou, de repente, tendo a oportunidade de participar de uma competição para iniciantes. E aí a gente participou meio sem compromisso. Daí na minha primeira competição eu fui vice-campeão, fui medalha de prata. Aí eu falei, vou arriscar mais uma. E foi arriscando mais uma. E nesse embalo a gente acabou
digamos assim, trilhando um bom caminho. Acredito que a gente deu o tiro certo, né? Mas esse é um caso um pouco atípico, né? Porque a maioria dos atletas começam a treinar mais cedo do que você começou. Justamente. A média de idade ali, em 5, 6 anos, já estão iniciando, já estão colocando kimoninho, já tem uma base, assim, digamos assim, já de uma idade bem mais precoce, né? E eu, de certa forma, comecei um pouco como idoso na modalidade, mas imagino que por ser um atleta que iniciou um pouquinho mais velho, acho que já tinha um pouco mais de amadurecimento, que justamente essa fase é um pouco complicada, adolescência, né? E eu acho que eu já comecei a levar um pouquinho mais a sério, já com, digamos assim, com um foco determinado. Não, vou competir, vou me empenhar ao máximo, né? E acredito que a receita deu certo. Então você é um exemplo aí de que quem não começou a praticar ainda e quer, não tem hora para começar. Ah, justamente. Justamente, é determinação, foco e trabalho duro que o resultado sempre aparece, né? E quais são os próximos planos aí agora? Então, a nossa confederação estipulou um ranking que no dia 1º de agosto ele se encerra. Quem for o campeão do ranking em cada categoria de peso está automaticamente classificado para o Mundial Adulto, que vai ser em Bremen, na Alemanha. O karatê, infelizmente, não está presente nos Jogos Olímpicos, então o nosso Campeonato Mundial Adulto é a nossa Olimpíada. Então, no caso, a gente está na expectativa ainda dessa convocação até o dia 1º de agosto. Mas até o dia 1º de agosto, nós temos até a confirmação do Mundial, nós temos o Brasileiro Adulto, que vai ser realizado em Brasília, no mês de outubro, né? Então, na verdade, nós já temos um campeonato extremamente forte, de altíssimo nível garantido, e o Mundial, se tudo ocorrer bem, até o dia 1º de agosto, quando encerra o ranking. Mas parar com o karatê nunca. Bom, acho que isso já é alguma coisa fora de cogitação na minha vida, pelo menos, né? Eu digo que é parte da minha vida como atleta, mas também já como profissão, inclusive, né? Tá certo, muito obrigada. Veja agora como fica a previsão do tempo para este sábado. No sábado, o ar quente e seco continua sobre o Paraná, deixando as temperaturas elevadas e afastando os riscos de chuva. O sol deve ficar entre nuvens durante o dia todo. Em Araucária, a temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 26. E o governo do estado anunciou nesta quinta-feira que vai prorrogar até dezembro o convênio com a Prefeitura de Curitiba que garante o subsídio à rede integrada de transportes. O subsídio garante um repasse mensal de cerca de 7,5 milhões de reais para compensar a diferença entre a tarifa cobrada dos usuários e a tarifa técnica do transporte coletivo. Na prática, a prorrogação garante a continuidade do sistema de integração do transporte entre Curitiba e as 13 cidades da região metropolitana. E amanhã tem rally em Araucária. Um dos destaques da prova vai ser o araucariense campeão Marcos Tokarski. Nesse sábado, Araucária vai receber uma etapa do Rally Paraná. O início será às 11h30 da manhã com a saída do primeiro carro do Parque Cachoeira. O tradicional salto da ponte vai fazer parte do percurso. A premiação acontece às 18 horas também no parque. Destaque nas pistas e na vida, o campeão Marcos Tokarski vai participar da competição e é uma grande aposta daqueles que estão acompanhando. Veja a seguir, a Adega Matiello inova e inaugura espaço fechado para assar a tradicional costela de fogo de chão.